Bom dia, gente. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de quem está logado. Aqui quem está falando é o Felipe. Eu estive ontem apresentando na sessão do EUESR principal, a gente falou um pouquinho de mídias sociais. E hoje a gente vai dar sequência ao conteúdo estipulado aqui com a presença do André Pinto, que é da Porto Seguro, e ele vai trazer um pouco aqui alguns detalhes de um caso de sucesso que a gente tem com eles, voltado principalmente para a experiência final do consumidor, né, de quem está recebendo a prestação de serviço da Porto Seguro. Então, eu queria agradecer o André pela disponibilidade, a vocês por estarem participando, e caso vocês tenham quaisquer dúvidas durante a apresentação, o André vai falar inicialmente, mais ou menos aí uns 15 minutos. A gente faz uma sessão de tirar algumas dúvidas eventuais que aparecerem. E na sequência eu assumo novamente a apresentação e vou falar de algumas demonstrações que a gente tem para o mercado privado. Então, mostrar um pouquinho de aplicações possíveis, um pouco mais enfatizado em artigos online para o mercado privado, tá ok? Então, obrigado aí a todos. E André, com você, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bem-vindo aqui à palestra. Agradecer a vocês pela presença. E eu quero compartilhar um pouco com vocês o que a gente vem fazendo com a Arquidiz aqui na empresa. Bom, meu nome é André, eu sou analista de sistemas sênior aqui da Porto Seguro e eu sou responsável pela plataforma Arquidiz na companhia. Eu trabalho há quase 9 anos aqui na Porto, um pouco mais de 8. Eu iniciei meus trabalhos com inteligência geográfica. Eu comecei meu trabalho aqui na construção de um produto chamado Portovias, que a gente tinha, onde eu comecei a ganhar experiência com mapas, né, com Google Maps, Shapefiles na época, e trabalhar com telemáticas. Com o tempo eu ganhei experiência em rastreamento de veículos, análise em tempo real de regras geográficas, e atualmente eu trabalho aqui com foco em sistemas de WFM, visando sempre a melhoria na experiência do atendimento do cliente em campo. A Porto Seguro, né, o Grupo Porto Seguro é formado por mais de 27 empresas. Entre elas a gente tem a Azul Seguros, a Oficina Aceleradora, a Itaú Seguros Auto Residência, e a gente atua em diversos ramos de seguros, previdência, consórcio, financiamento, investimentos, cartões de crédito, por aí vai indo. A gente conta com mais de 14 mil funcionários, tá? 17 mil prestadores e 29 mil corretores. A empresa possui mais 121 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil, e ainda tem uma subsidiária no Uruguai. E isso tudo a gente atende aí aproximadamente 8 milhões de clientes. Eu ia falar um pouco do monitoramento da frota. É um sistema que a gente construiu com a necessidade de manter o tempo por atendimento, né, com o crescimento que a Porto Seguro teve e com o crescimento de demanda que a gente teve de serviços. A ideia era manter sempre o tempo proposto, né, o que a gente sempre combinou com o cliente. Esse projeto iniciou com uma POC, ela sendo executada durante as madrugadas, um horário, né, que a demanda de serviço é menor, então a gente conseguia tratar esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho. E a gente tinha diversas pessoas fazendo um trabalho manual. Eu tinha os analistas utilizavam uma planilha. Essa planilha continha os socorristas que participavam do projeto, e o analista passava de um por um, ligando e solicitando o deslocamento lá do cara, do nosso socorrista, né? Então a gente ia pegando, ligando, gastando tempo ali em ligações telefônicas. O número de pessoas focadas nesse trabalho era grande, e aí mesmo assim, por falta de uma ferramenta que a gente tinha, que automatizasse parte desse processo, a abrangência que a gente tinha de regiões e horários era bem restrita. A gente tem alguns desafios que a gente queria resolver, né? Apesar da restrição da POP, ela se mostrou muito favorável, né? E motivou a área a construir uma ferramenta que pudesse fazer a maior parte das análises que esses analistas faziam manualmente.
e deixar ali com que somente as exceções fossem tratadas por eles. Com o crescimento da demanda, né, de serviços, a gente se deparou com o risco de faltar com SLA. Né? Como eu falei lá, veio crescendo e a gente viu que tinha dois riscos. Ou a gente faltava com SLA, a gente faltava ali com o compromisso que a gente tinha com o cliente, ou a gente acabava aumentando muito a despesa operacional, acabando inflando a frota de socorristas. Então aqui a gente tinha um desafio de acomodar essas novas demandas, né, sem ficar aumentando o custo ou prejudicar a experiência com o cliente. A gente entendia que precisávamos fazer um melhor uso da frota, que tem aproximadamente 3.500 veículos, e aprender como estar preparado para atender a demanda diária de serviço. Sabíamos que precisávamos posicionar a frota de forma eficiente e como aumentar a abrangência dos horários e áreas monitoradas. Então a gente trouxe uma solução junto com a imagem, né, o pessoal da imagem, tudo. A nossa área de modelagem estatística foi envolvida para ajudar a entender o problema e nos trouxe uma solução criando clusters, que são essas areazinhas coloridas aqui no mapa. E esses clusters de atendimento mostram uma faixa para a gente de quantidade necessária para atender demanda projetada dentro do dia e hora da semana. Por exemplo, eu sei que em cada área eu preciso de uma faixa de mínimo e máximo de prestadores que eu preciso para determinado tipo de serviço, com base lá em histórico que a gente tem passado de serviço aí. Aí como entregável, a gente conseguiu a informação numa base de geofence, direto no arquivo server, e isso acabou facilitando bastante também essa manutenção desse dado aí. Na parte de tecnologia, a gente precisava de informações em tempo real, confiável e ininterrupto. A gente tem um sistema mobile que dá informação para a gente em campo do socorrista, quem está fazendo trabalho, que tipo de trabalho que ele está fazendo, qual veículo que ele está usando no momento. E também até da posição. Só que a posição do mobile, se o cara desligar, se ele perder uma conexão com a internet, se ele perder a bateria, alguma coisa, a gente acaba perdendo o sinal e o controle de onde ele está. Por isso, a gente fez uma parceria com a nossa área de rastreamentos, o rastreador proprietário aqui da Porto Seguro, né? E a gente passou a utilizar esse tipo de dado como posicionamento. Então a gente fez a junção, né, das duas áreas, dos dois sistemas, para que a gente pudesse ter um dado mais confiável, um dado recorrente, né? Em 2014, a gente teve no Users Conference, a gente foi com um problema exatamente de resolver como tratar esse dado em tempo real. Então, a gente tinha essa massa de dados entrada, os clusters, e a gente não tinha uma visão clara de como que a gente ia tratar isso. Em 2014 nós fomos lá e conhecemos o GeoImage, né, numa apresentação. E naquele momento a gente viu que a solução que a gente precisava para tratar todo esse cruzamento de dados era esse software, né, essa ferramenta. Então, em parceria com a imagem, a gente montou um projeto para implantar o GeoImage aqui na companhia. Aí construímos os fluxos de análise para cruzar as informações e tratar essas regras desejadas, né? Criamos diversas regras para gerarem alertas. Esses alertas eles podem ser mostrados em telas ou eles podem ser enviados por SMS, e-mail. E a ideia era que o analista ele parasse de ficar olhando caso a caso, ligando para cada socorrista, um a um, tratando essa informação manualmente, né? A ideia era sempre tratar a exceção. Então, você tem uma área descoberta, ou você tem alguma ocorrência com um veículo específico, ele trata só essa exceção. E como front-end, a gente criou uma aplicação baseada em Web App Builder. Isso concedeu muita agilidade para a gente no começo do projeto. Em vez de ficar construindo tudo do zero, o Web App ele ajuda bastante para a gente para ganhar agilidade e fazer esse projeto num tempo bem rápido. A gente construiu esse projeto inteiro em 4 meses. A gente acabou criando vários widgets para melhorar ali a experiência do usuário, né? E deixar o mais amigável possível para ser bem fácil o uso da ferramenta.
Com isso, chegamos a um resultados bacanas. A gente gostaria muito de manter o SLA e a gente cumpriu e foi além, né? O reposicionamento da frota ali em locais estratégicos, que foi apontado pelo pessoal de modelagem estatística, o projeto acabou se tornando tão eficiente que, mais do que manter, a gente conseguiu diminuir o tempo de atendimento. Basicamente, a gente ficou mais próximo do nosso cliente. Né? Conseguimos manter a operação sem crescimento excessivo, então não tivemos que sair contratando diversos recursos para poder fazer o trabalho em campo, né? Conseguimos manter ali. E a ferramenta se mostrou eficiente em mostrar o comportamento da operação. A partir do uso da ferramenta, o pessoal que cuida ali dos lixeiros, né, dos socorristas, eles conseguem ter uma visão mais clara do dia a dia, conseguem reposicionar com mais facilidade, eles conseguiram um melhor aproveitamento ali da operação deles. E no fim, o dado coletado, todo o dado coletado pela ferramenta, então posicionamento, alertas, incidentes, tudo, ele vai para a área de BI, é tratado e a área responsável de volta consegue ter uma visão melhor ali das necessidades de novas contratações ou até de capacitação de recursos socorristas. Da plataforma ArcGIS, a gente vem trabalhando com a plataforma desde 2013. A gente tinha diversas plataformas, diversos softwares de GIS aqui na empresa. Em 2013 a gente decidiu por migrar tudo para um local único e centralizar toda essa informação. Tá? Então a gente foi para a ArcGIS Server. A implantação foi sempre mantendo os padrões seguidos pela ESRE, nas documentações, até compartilhei com a imagem. Então a gente criou toda a estrutura inicial da arquitetura com 2 servidores, e a ideia sempre foi garantir a estabilidade e a segurança do uso massivo ali, de geocodificação e cálculo de rota. É o que a gente mais usa aqui na empresa, né, para despachar os serviços ou para atendimento do cliente. Na geocodificação a gente usa muito para o atendimento inicial do cliente, na central de atendimento. Por isso que a maioria ali está na rua, então a gente não tem um cadastro prévio do endereço onde ele está. E depois na parte de despacho de guincho, a gente usa para se entender, eu uso o Network Analysis para entender ali onde está o recurso mais próximo, qual é o mais rápido para atender a demanda. A gente tem mais de 40 aplicações, né, que consomem a informação do ArcGIS Server na empresa, entre elas atendimento WFM, e a gente tem recuperação de veículos, transporte de carga, BI, portais, e etc. Especificamente para o monitoramento da frota, né, na época por questões de segurança, a gente não conhecia bem o GeoI, a gente não sabia como é que ia se comportar ali se a gente colocasse no ambiente corporativo. A gente acabou construindo um ambiente apartado, então para garantir ali que teríamos um espaço de processamento, sem afetar o desempenho do resto da companhia. Por questão de segurança, a gente só montou um ambiente apartadinho para ele. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco. Uma apresentação bem rápida. Eu queria também aproveitar aqui um pouquinho e mostrar um pouco da tela ali do que a gente fez com o monitoramento, para vocês entenderem um pouco melhor como que a gente se comporta, como comporta aqui a nossa operação no dia a dia, tá? Mas aqui é o carinha do nosso sistema, ó. Como eu falei, você tem os clusters, as áreas aqui da região. A gente não olha para o Brasil inteiro, porque não há necessidade. A gente olha muito aqui para a cidade de São Paulo, para a grande São Paulo, para cidades maiores próximas de São Paulo, a gente tem a maior demanda. Então aí por horário, por exemplo, agora às 10 horas da manhã, eu sei que na região aqui da Paulista, eu preciso ter pelo menos 5 viaturas e no máximo 6. Então eu tenho um veículo lá próximo. A gente sabe que essa é uma área bem problemática por conta de não ter local para parar guincho, né? Esses clusters são especificamente de remoções de guinchos. Como eu não consigo parar um guincho lá, eu não tenho muito o que fazer. Então a gente sempre tenta deixar os veículos próximos aqui nas redondezas.
Aqui eu consigo ver também toda a minha frota. Eu consigo ter a visão de toda a minha frota, eu conseguiria filtrar aqui por tipo de veículo, status do veículo. Eu sei então que os vermelhos são pessoas que não estão trabalhando. Eu sei que esses carinhas azuis, eles são pessoas que estão fazendo algum tipo de serviço no momento. E eu sei que esses carinhas em cinza, eles são pessoas que eu posso deslocar nesse exato momento porque eles estão aguardando algum tipo de serviço. Então, se eu tiver algum problema de fato de me mandar aqui no meio, eu consigo pegar essa área verde que me fala que eu tenho mais pessoas ou mais veículos do que eu precisava no máximo, e eu consigo deslocar, ligar, aí sim é uma operação mais manual, eu consigo ligar para esse socorrista e pedir para que ele se desloque para cá. A gente pretende ter algumas evoluções nesse sistema, para trazer dados de forecast de clima, e tentar automatizar um pouco mais caliente. Mas, por enquanto, isso aqui já deu um bom ganho aqui na nossa operação e ajudou a gente a melhorar bastante a interatividade, a velocidade com que a gente consegue atender nossos clientes. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E é um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês nossa experiência, o que a gente vem fazendo. Bom, vou aproveitar então agora, André, para trazer as questões que surgiram aqui no momento, e aí você fica à vontade para responder, tá? Então, a primeira, o ArcGIS Server mantém tudo na cloud ou a Porto Seguro possui um servidor próprio para tal? Então, por questões de segurança da informação, algumas coisas da Porto Seguro, regras da Porto, a gente mantém tudo local. Então, a gente tem ArcGIS Servers dedicados a tudo na empresa, e é tudo local, nada por enquanto sai da empresa. Legal. Tem uma outra aqui. Bom dia. Foi utilizado o computador de bordo para o monitoramento das frotas? Então, não o computador de bordo especificamente, né? A gente não usou nenhum tipo de veículo, por exemplo, Android Auto, nada do gênero, né? Não o computador de bordo do veículo. O que a gente usa é o sistema mobile, que o pessoal de campo utiliza. Então, um sistema, um aplicativo, smartphone, que o pessoal utiliza e transmite informações para a gente. Não o computador de bordo mesmo. Legal. Mais uma. Como vocês definem a frota mínima por região? Então, eu não tenho detalhes de como que foi feito o modelo, né, esse modelo estatístico. O que eu posso dizer, nossa área de modelagem estatística, ela pesquisou por um algoritmo, por um modelo, que se encaixasse no que a gente precisava, e aí eles fizeram. Então todo esse modelo que a gente usa, esse esqueleto que a gente usa, é montado num modelo estatístico com base no nosso histórico de serviço. Então, assim, de fato, eu não sei onde tem a demanda real. Eu sei aonde eu posso ter demanda com o histórico que eu tenho. Principalmente na parte de remoção, né, principalmente na parte de remoção, que são serviços dinâmicos. Né? O cliente não pede só na residência dele ou próximo da residência. Então, como a gente não sabe exato onde pode ter essa demanda, a gente tem aqui o histórico e como se comportou nos últimos anos. Joia. E tem uma outra que é próxima a esse assunto, talvez fuja um pouquinho aí da sua alçada, mas qual o critério utilizado para definir os tamanhos dos polígonos das áreas mapeadas? De fato, Que está nesse modelo também, né? Exato. Se quiser, se eu puder, me manda por e-mail esse questionamento, eu repasso para o pessoal que pagou lá, se eles puderem responder. Tá. É exatamente isso que a gente vai fazer. Para não tomar mais muito tempo, porque tem outros conteúdos para apresentar, a gente vai salvar todas as outras dúvidas que estão aqui no chat e a gente faz um follow-up com vocês por e-mail, tá bom, gente? Eu só gostaria de ressaltar aqui dois pontos interessantes, né, do uso da inteligência geográfica nesse processo de negócio. Que o primeiro, que até o André comentou agora no final com essa questão, que é a parte de análise histórica, né? Uma análise geográfica histórica. Então, olhar o histórico de acontecimentos para trazer isso no modelo atual composto e saber aí a quantidade de frotas.
e a outra que é o monitoramento em tempo real. Então, só queria reforçar que a gente, com a solução da plataforma ArcGIS, consegue endereçar essas duas frentes, né, que são a composição que gerou a solução para Porto e que melhorou todo o tempo de atendimento e aí posicionamento da frota. Tá certo? André, muito obrigado pela sua participação. Oi, E agora obrigado. a gente vai... Opa, valeu. Não, eu quero agradecer também a oportunidade aí de apresentar, mostrar um pouco do que a gente vem fazendo. Foi um prazer, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. E se precisar, vocês têm meu contato, pode ligar, pode mandar e-mail, a gente ajuda no que for possível. Tá, joia, André. Valeu, muito obrigado. Bom, agora para dar continuidade, então, pessoal, eu vou passar algumas demonstrações aqui que a gente tem voltado para o mercado de negócios, e aí eu vou falar mais especificamente para o mercado de telecomunicações, mercado de varejo e mercado de financeiro, tá? Então, são 5 ou 6 demonstrações aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, onde a gente consegue endereçar alguns problemas de negócio, tá? Então, a primeira que eu quero fazer, só um segundinho, organizar a tela aqui, pronto. Essa primeira aplicação que vocês estão vendo é direcionada para o mercado de telecomunicações. A gente tem, dentro dos processos de telecom, a necessidade de expansão e manutenção contínua da rede de fibra, por exemplo. Então, a gente consome internet, os cabeamentos estão passando pela cidade, e para decidir se eu vou expandir o meu negócio para determinada região, eu preciso fazer uma análise que é chamada de pré-projeto. Então, eu preciso ver a viabilidade, tanto técnica, ou seja, se eu consigo passar o cabeamento, se está tudo ok, como também uma viabilidade de retorno financeiro. A pergunta e se eu puxar um cabeamento para determinado bairro ou região da minha cidade, quanto que isso vai trazer de potencial de retorno financeiro para mim? Ou seja, o ROI do projeto. Faz sentido eu gastar esse dinheiro com esse material e mão de obra? Eu vou ter um retorno de fato? Então, aqui é uma aplicação em ArcGIS Online que consegue endereçar um pouquinho esse processo, tá? Então, eu tenho já aqui em amarelo a rede atual de uma telecom fictícia, tá? Numa cidade americana, e aqui eu tenho algumas identificadores de caixas e painéis que são os pontos da onde eu vou puxar as conexões. Então, quando você solicita para instalação de internet a cabo, por exemplo, na sua casa, o pessoal, se não tiver na sua rua passando já a linha, eles vão puxar de uma caixa ou painel mais próximo, tá? Que são esses símbolos aqui em preto. E a aplicação, o que ela permite fazer? Bom, eu trazendo as camadas da configuração atual da rede e também uma camada com POIs, ou seja, pontos de interesse, que são varejos e empresas que são potenciais consumidores de informação aí que eu estou vendendo, né, a Telecom vende, então eles são consumidores de sinal de rede, por exemplo. Eu consigo, com essas duas camadas, fazer uma aplicação simples que vai me dizer primeiro o seguinte: eu vou puxar essa conexão de um painel, eu vou especificar aqui nessa barra deslizante a quantidade de negócios mínima que eu quero passar nesse trajeto. Aí eu vou selecionar, eu posso desenhar algumas barreiras, então imagina que a gente sabe que eu estou tendo uma obra em alguma região, e aí eu não consigo passar o cabeamento aqui porque tem escavação de duto para metrô, por exemplo. Então eu posso desenhar aqui no mapa as eventuais barreiras ou caminhos que eu preciso evitar. E aí, o último passo, eu vou selecionar o local para onde eu estou pensando em expandir a rede. Então, imagina que é para essa rua aqui no meio. Com isso, eu vou rodar a aplicação e o que ela vai fazer? Ela vai puxar do painel mais próximo, como eu especifiquei, e vai me mostrar, aqui em pretinho, estão todos, que estão aqui nessa lista, são todos os pontos de interesse da minha outra camada de POIs, que são possíveis compradores do meu serviço. Ou seja, nessa rota aqui, está vendo que ele respeitou o limite que eu fiz, senão ele teria puxado aqui de baixo, e eu consegui chegar até a região de objetivo, passando aí por 67 negócios, tá? Eu consigo exportar essa lista via CSV,
e eu também tenho informação do tamanho, o comprimento da rota que foi realizada. Ou seja, isso para uma primeira análise de viabilidade, obviamente que é possível a gente esmiuçar esse processo, a gente tem soluções nesse sentido para redes, e principalmente para FTTX, mas aqui a gente já consegue ter a noção de viabilidade do negócio, ou seja, ok, se eu puxar a minha rede para esse ponto em azul final, qual que é o potencial de retorno que eu tenho? Eu vou gastar 2.600 e poucos pés aí de material de cabeamento e vou passar por 67 negócios. Então isso se paga? Ou seja, eu consigo fazer esse cálculo de ROI. E mais ainda, eu consigo até já gerar uma lista, né, a partir desse CSV, dos leads que tem que ser entregues, leads não porque ainda não são classificados, mas dos potenciais compradores que devem ser entregues para a minha força de vendas. Então, consigo já dizer para o pessoal do comercial, ó, essa é a lista de empresas que estão no caminho onde a gente expandiu, agora é com vocês ir lá bater na porta para ver se eles estão a fim de comprar os nossos serviços. Tá? Então, uma aplicação rápida, mas aí com 2 camadas, mais a engine de network, a gente já consegue fazer esse tipo de análise. A outra aplicação que eu vou mostrar também é muito forte para o mercado de telecomunicações, mas também pode ser aplicado a qualquer outra empresa que tenha processo de venda. A gente está chamando de direcionamento da força de vendas. E o que eu consigo fazer nessa solução? De forma semelhante, só que aqui, em vez de olhar para uma rede, a priori, a partir de uma expansão de rede, eu vou simplesmente especificar uma região, um ponto nessa região, um tamanho de buffer aqui, e eu consigo ver qual seria o CDO, a caixa de distribuição de onde eu vou puxar, onde ele está se encontrado, mais próximo, ou seja, eu estou invertendo um pouquinho aqui a pergunta de negócio, né? Não estou partindo da rede, mas eu estou sabendo de onde eu posso puxar essa rede, e eu consigo ver informações de infraestrutura da região, setor censitário, enfim, área, domicílios que eu tenho contidos nesse buffer, e também tenho, da mesma forma, uma base de POIs, que aqui vão gerar os meus possíveis leads depois. Então, posso fazer um download de CSV dessa informação e, da mesma forma, colocar isso diretamente na mão do pessoal de vendas. Tá? Então, tenho todos os meus leads aqui. É possível também, eu trabalho com rotas, então, já em cima desse lead gerado, ou desse ponto que eu quero endereçar, eu fazer um cálculo de rota e também consigo associar os gerentes de conta a determinados clientes. Então, eu consigo fazer um pareamento de potencial cliente com quem deve ser a pessoa para atender esse cliente, tá ok? Agora, mudando um pouquinho para outro processo que também existe em telecom, mas é mais comum no varejo, que é o processo de trade marketing, que nada mais é do que eu garantir que a identidade visual das minhas lojas, né, da minha rede de loja, ela esteja ok, que eu esteja com todas as adesivagens das últimas promoções, que a minha atendente esteja vestindo a roupa correta, que o display de produtos na vitrine está ok. Ou seja, esse é um processo de trade marketing que ocorre muito comumente dentro do varejo. Então, para atender esse processo, a gente criou um pacote de soluções que ele vai tratar alguns pontos, né? Então, primeiro, é a questão da auditoria ágil de PDV, porque normalmente esse processo de trade marketing, a gente tem uma pessoa que vai visitar o ponto de venda, vai até a loja e vai com um checklist lá para vai tirar foto, vai coletar todas as informações, só que muitas vezes isso não é padronizado. Então, o cara monta um PPT, coloca as fotos e isso chega não de forma padronizada. Outro ponto que a gente consegue endereçar é a questão de planejamento de rota. Então, eu consigo ver exatamente qual seria a melhor rota para cada um dos meus auditores que estão em campo visitando os PDVs, qual seria a rota ideal para ele fazer. Eu consigo fazer gestão desses auditores que estão em campo e consigo, no final, ver uma visão gerencial consolidada. Tá? Então, para a parte de auditoria de PDV, a gente consegue endereçar com um aplicativo móvel baseado na nossa solução da plataforma QGIS, que é o Survey 123, que é uma solução onde eu posso criar formulários customizados. Eu crio isso a partir de um Excel. Eu especifico lá as perguntas, os campos, se vai ser uma resposta numérica, se vai ser uma resposta em texto, um checkbox. E eu consigo, nesse questionamento, também ter os pontos de onde eu estou coletando. Então, com isso, eu garanto que
o auditor ele precisa estar no ponto de venda para, de fato, coletar a informação daquele local. Tá? E aí eu já saio com esse questionário com um vínculo de localização. Então, eu já tenho, ao mesmo tempo, o questionário padronizado com as perguntas que eu fiz, que eu preciso avaliar na minha loja, e já tenho a localização atrelada. Tá? Então, com isso, a gente ganha bastante agilidade no processo. Além disso, para a questão de planejamento de rotas, a gente consegue justamente trazer todos os pontos de vendas que eu preciso visitar, então quais seriam as lojas aí, e posso gerar uma composição de qual seria a rota ótima. Isso considerando diversos parâmetros. Dentro do ArcGIS Online mesmo, a gente já consegue, com a ferramenta de criação de rotas, especificar o horário máximo que a pessoa vai trabalhar por dia, a quantidade máxima de pontos que ela pode passar, tempo de parada estimado que ela vai ficar em cada lugar, e isso compõe essa rota ótima que eu quero garantir. Então, meu auditor no campo ele consegue receber essa informação e saber exatamente o caminho que ele tem que fazer para reduzir os custos. Tá? Para a gestão da equipe em campo, eu consigo, através de localização habilitada no celular, smartphone, por exemplo, ver a localização dos auditores, ver de fato onde eles estão. Consigo também, além disso, fazer um comparativo entre a rota realizada e a rota planejada, ou seja, se eu tenho informação de como ele se locomoveu na cidade, eu consigo comparar com o planejamento que eu havia feito para reduzir os custos. E eu consigo também ter uma visão em tempo real de status de cada um dos PDVs, então saber quais exatamente que já foram aí avaliados. E por fim, a gente consegue congregar todas essas informações dentro de um painel de gestão, que é outra ferramenta da plataforma que chama Operation Dashboard, onde eu vou consolidar os indicadores, avaliando lá se os toaletes estavam ok, se estava vitrine adesivada, qualidade da rede Wi-Fi na loja, ar-condicionado, enfim, os parâmetros que são avaliados dentro do meu processo de trade marketing. E além disso, eu consigo trazer também para esse dashboard outros dados importantes da empresa, como o faturamento da loja. Eu posso fazer uma análise aí já inicial para tentar correlacionar a qualidade da minha avaliação, né? Então, o trade marketing, a avaliação foi baixa, será que isso não está sendo refletido nessa baixa aderência de receita versus a meta que eu tinha planejado para a loja? E esse tipo de avaliação. Tá? Então, essa é uma das soluções possíveis para esse processo. Outra demonstração aqui, eu vou acelerar um pouquinho, tá, gente, para conseguir passar todo o conteúdo, é para a questão de inteligência de mercado, onde nada mais é do que eu consultar uma base de informações de pontos de interesse e perfil socioeconômico da região. Essa aplicação foi construída utilizando o Web App Builder, que foi o que o André comentou lá na apresentação da Porto Seguro, que eles também utilizaram. Então, eu consigo especificar aqui um ponto, dizer o buffer, e de forma bem semelhante ao que a gente fez na direcionamento de força de vendas, eu consigo ver o perfil da região, ou seja, os setores censitários que estão compreendidos dentro daquele buffer que eu criei, em quantidade de residentes, quantidade, e aí eu consigo customizar todas essas informações. Se eu quero ver mulheres entre 20 e 54, ou se eu quero homens entre 18 e 35 anos, potenciais de consumo, renda média familiar, eu consigo trazer todas as informações para cá, além dos pontos de interesse também, quantidade de mercados, de shopping centers, ou detalhadamente cada um dos pontos de interesse, como estou vendo aqui no mapa. Obviamente eu consigo exportar todas as informações para um CSV e trabalhar com isso no Excel depois. Tá? Além disso, eu tenho uma outra aplicação possível que é para expansão de PDV, que é outro processo já bem conhecido também dentro do varejo. Então eu consigo, desde fazer análises de áreas de influências de lojas que eu tenho, para saber exatamente até onde minha loja está atraindo o consumidor, qual que é a configuração geográfica dessa área de influência. E mais que isso, eu consigo pesquisar em outros, a partir de um modelo de sucesso de uma loja, eu consigo pesquisar por parâmetros que sejam próximos às minhas lojas de sucesso em uma nova cidade. Então, aqui eu poderia especificar, por exemplo, a renda média que eu quero em uma região para determinar se eu vou abrir a loja lá ou não. Então, eu quero uma renda acima de 1.500 e abaixo de 3.000, por exemplo. E um percentual de mulheres de 25 a 79 anos, eu quero que tenha 30% nessa região, sejam mulheres de 25 a 79 e 28% sejam alfabetizadas.
Ou seja, eu estou direcionando para o meu público-alvo. Onde eu encontro na cidade esse público-alvo para abrir uma nova loja? E aí eu executo essa consulta, e ele vai me trazer na outra cidade de Santos quais são os setores censitários que têm exatamente essa característica que eu especifiquei. Lembrando aqui de novo que essa é uma aplicação criada no Web App Builder e eu escolhi ali realçar mulheres, a faixa de renda, mas eu poderia trabalhar com quaisquer outros parâmetros socioeconômicos que eu tenho de base do IBGE ou base de IPC, dados de potencial de consumo, ou ainda outros dados que eu tenho eventualmente da cidade onde eu estou planejando expandir. Ok? E por fim, um último processo que está mais voltado aqui para setor bancário, mas que também a gente está vendo muita aderência dentro de serviços financeiros, né, em seguros em geral, é uma análise de risco para concessão de empréstimo. Essa aplicação aqui, então esse mapa está bem colorido, ele nada mais é do que uma análise histórica, da mesma forma que a Porto Seguro fez, para eu tentar prever um risco para concessão de empréstimo. Então, dentro do processo bancário, o banco pode emprestar dinheiro para os seus correntistas, certo? Para isso, existe toda uma burocracia para determinar se existe um risco alto ou baixo desse empréstimo. Eu vou considerar o histórico do Serasa, da pessoa, ver como que está a saúde financeira da conta dela, entre outros fatores. A gente pode ir um pouco além nesse modelo e trazer também a componente geográfica para enriquecer. E foi o que a gente fez aqui. Então, a gente pegou um histórico de inadimplência que um banco tinha e espacializou essa informação. Eu criei um score, aí então, a partir do perfil socioeconômico da região. Então, traduzindo para ficar mais claro. Eu tenho um ponto de uma pessoa que pegou dinheiro emprestado e não pagou. Eu vou ver exatamente onde essa pessoa mora com base no cadastro que eu tenho dela. Essa região onde ela mora tem um perfil socioeconômico, ou seja, tem um perfil de renda, tem um perfil de alfabetização, tem um perfil de escolaridade, tem um perfil de concentração, enfim, populacional. Eu consigo saber exatamente que classe que tem ali predominante. O que a gente fez foi justamente parear esses pontos que apresentavam inadimplência no histórico do banco com as variáveis sociodemográficas da região. E aí a gente conseguiu criar um score, ou seja, um número final que vai me dizer qual que é o risco baseado na região. Então, se eu sei que a maioria dos clientes que não me pagaram tem esse perfil socioeconômico, eu vou buscar nas cidades exatamente esse perfil socioeconômico e, a partir de uma nova solicitação de empréstimo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço da pessoa e vou jogar ela nesse mapa. Então, digamos que uma pessoa vem lá e me pede empréstimo. Eu tenho banco, tenho esse mapa de risco, e aí eu vou localizar a região onde ela mora. Se cai aqui numa região vermelhinha, eu sei que é uma região de risco maior, conforme a legenda que eu estou aqui. Então, eu posso disparar um processo burocrático para decidir se eu vou conceder esse risco ou não, que é um pouco maior do que uma pessoa que estivesse numa região verde escura, por exemplo, que eu tenho, pelo meu histórico, um risco de inadimplência muito mais baixo. Então, aí, percebam que eu estou conseguindo trazer a componente geográfica também, que tem os dados socioeconômicos por trás, dentro do modelo que o banco utiliza, enfim, para fazer essa avaliação de concessão ou não de crédito. Isso é muito semelhante também ao processo de seguros. Então, como que eu vou precificar uma apólice de seguro? Eu quero fazer seguro residencial. Eu vou colocar a minha casa no seguro. Como que a seguradora vai decidir qual que é o risco para precificar quanto que ela tem que cobrar da apólice? Isso existem diversos modelos de estatística, existe uma ciência por trás disso, mas a gente também consegue agregar valor dentro desse tipo de análise, dessa ciência, através do uso da variável espacial, de forma semelhante com o que eu fiz aqui. Só que para um cenário de seguro, aí eu vou considerar informações como se tem posto policial próximo, se tem posto de bombeiro próximo, se é uma região perto de posto de gasolina que tem risco de explosão, enfim, de incêndios, se está numa região que tem risco de alagamento em São Paulo, por exemplo, que isso é muito comum. Então, essas informações de localização eu consigo trazer em camadas para dentro da solução do ArcGIS e, com isso, incluir essa informação na modelagem que eu tenho para definição de apólice e de risco. Tá?
Bom, gente, eu queria, foi meio rápido aqui, eu sei, mas era passar aí por algumas das demonstrações que a gente tem. A gente tem muito mais conteúdo, obviamente. Estou à disposição, caso vocês queiram me contatar, tá? O meu e-mail é f de Felipe Paula, tudo junto, fpaula@img.com.br. E a gente pode entrar em contato também por outras vias que a gente tem aí, via chat, enfim, para chegar e a gente conseguir apoiar vocês da melhor forma possível, tá? A sessão está acabando agora, então eu já estou até estourando tempo, não vou ter tempo de responder as questões. Mas, novamente, assim como no caso do André, a gente vai compilar todo esse material e endereçar posteriormente para vocês, tá joia? Então, muito obrigado pela atenção, eu espero que vocês tenham percebido aí algumas possibilidades de uso da ferramenta e estou à disposição. Muito obrigado, gente.